Hey, lembra de mim, né? Como não? Eu sou o Hugo, o biólogo, contador de histórias. Turma, vou contar uma história para vocês que aprendi quando eu fiz uma viagem pela América do Sul. Na verdade, precisamente foi quando eu viajei para um país chamado Bolívia. A Bolívia é um país pobre economicamente, mas é muito rico em belezas naturais. Você consegue visitar florestas, montanhas cobertas de neve, inclusive desertos. Mas uma característica que mais me chamou a atenção é que mais de 60% da população, eu quero dizer, mais da metade dos bolivianos se classificam como indígenas. E por isso eu tava louco para querer conviver, para querer aprender essa cultura, esse país todo diferente. Por isso vou contar para vocês a história. Os indígenas da Bolívia. Para começar, milhares de anos atrás, mas muito tempo atrás, antes dos colonizadores, dos exploradores europeus chegarem aqui no continente americano, povos indígenas já viviam aqui na América, bem antes mesmo. Diversas culturas, diversos grupos com tradições específicas, com línguas diferentes. E aí, quando os europeus chegaram com as suas embarcações enormes, fazendo viagens naquele oceano enorme, atravessando um oceano, um vazio, sem saber para onde ia chegar, e de repente chegaram na América, ocorreram diversas guerras, e nessas guerras, com a vitória dos colonizadores, foram definidos os limites, definidos os países. Muitos indígenas morreram, uma grande quantidade foram escravizados. Os indígenas que sobreviveram passaram a viver numa situação completamente diferente daquelas que eles viviam e já eram habituados. Em diversas regiões, por conta da dificuldade de acesso, existem grupos indígenas que sobrevivem com as suas culturas, suas tradições, mas infelizmente isso é raro. Na Bolívia, que não é tão grande assim, o período dos colonizadores, dos europeus, foi terrível para os indígenas. Era proibido ser diferente. Proibido. Eles não podiam mais viver como eles viviam antes. Eles tinham que trocar totalmente o seu hábito. Eles tinham que mudar o jeito de vestir. Até falar a própria língua era proibido. Eles tiveram que aprender. Na verdade, eles foram forçados a aprender os costumes dos colonizadores espanhóis. Nossa! As mulheres indígenas foram forçadas a usar vestidos e, assim como os homens, passaram a usar chapéus. E com o passar do tempo, essa adaptação cultural se transformou num padrão muito interessante na Bolívia. Porque as cores, os detalhes, os adereços e até mesmo a característica do chapéu hoje definem até regiões de cada grupo indígena, etnias diferentes. E isso é muito interessante perceber por lá. Até mesmo dentro da mesma etnia, diferença da roupa pode determinar a idade, se é solteira ou se é casada, se está preparado para uma festa. E perceber esses detalhes foi muito legal. Hoje, as indígenas, com esse chapéu oco, com as longas tranças, esse vestido longo de diferentes cores, passaram a ser consideradas um dos símbolos culturais mais importantes da América do Sul. Que legal! Então por isso, momento desafio! Como são chamadas essas mulheres indígenas com essa vestimenta tradicional e que foram consideradas um símbolo cultural? Eu sei, é uma pergunta difícil, mas são 3 opções e eu acho que você vai acertar. Opção número 1, Kryptonita. Eu já ouvi essa palavra. Pensa bem. Opção número 2, Coceguitas. E opção número 3, Cholitas. Vamos lá. Eu sei, é difícil, mas opção 1, 2 ou 3? Qual será a resposta? Eu não estou muito seguro não, mas você acertou. A opção número 3, Cholitas. Sim.
Como eu disse para vocês, a maioria da população é indígena, então os cholitas tem por tudo quanto é lugar. E eu com minha parceira resolvemos visitar uma cidade que quase a totalidade da população é indígena. A cidade se chama Tarabuco. E nessa cidade foi muito interessante porque a gente, quando chegou, tinha um mercado. E nesse mercado tinha produtores agrícolas das regiões vizinhas vendendo seus produtos. Mas um detalhe muito legal é que os produtores, esses pequenos produtores, eles faziam a troca de produtos. Aquele produto que ele produzia, ele trocava por um outro que ele não tinha. Eles realizavam o escambo. Já ouviu falar dessa palavra, escambo? Pois é, eles não precisavam usar moedas, usar o dinheiro. Ah, tudo bem, eles usavam dinheiro com os turistas. Vou dizer uma coisa, nós éramos minoria, quase não tinha turista. E isso tornou essa experiência, esse meu dia mais especial, porque eu comecei a reparar nos produtos, como eles faziam as negociações, apesar de não entender nenhuma coisa que eles falavam, na língua deles. Apesar de eu ter feito algumas fotos, a gente não queria atrapalhar, interferir. Eu reparava como eles cuidavam das crianças, como eles se alimentavam e, claro, como eles se vestiam. A Bolívia é realmente um país que me deu muito orgulho de conhecer. É um país amigo dos povos indígenas. Que legal! E, inclusive, o nome oficial hoje é Estado Plurinacional da Bolívia. Isso porque são reconhecidos 36 diferentes etnias, 36 diferentes grupos indígenas, diferentes tradições que vivem lá. E, inclusive, cada língua falada por essas etnias é considerada uma língua oficial do país, assim como o espanhol. Nossa! Eu fico encantado com o tanto que a gente aprende com os povos indígenas. Mas você já tinha ouvido falar desse país, a Bolívia? Já tinha ouvido falar desses povos indígenas de lá? Conta pra mim nos comentários. Você já se inscreveu no canal? Me acompanha lá no Instagram? Bem, me diga tudo que você quiser aqui nos comentários, que eu leio, respondo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!